Bom dia, pessoal. Estamos aí encerrando o ano de 2020, um ano difícil, um ano complexo, um ano de muito sofrimento, onde a liberdade, a nossa vida foi completamente colocada de cabeça para baixo. Para isso, eu vou falar um pouco sobre vacinas, que hoje eu vejo como a única forma disso mudar. Eu não sou epidemiologista, não sou infectologista. Para isso, consultei o Dr. Salmo Raskin, uma autoridade nessa questão de genética, de formação de vacinas. É uma pessoa de credibilidade que não tem nenhum conflito de interesse, seja ele de ordem política, seja de ordem comercial. Tal qual como eu, pretendo abordar pura e simplesmente o que eu vejo nessa situação, sem credos e sem especificidades, respeitando a democracia e a liberdade de opinião das pessoas. Começando por dizer o seguinte, eu não estou aqui para dizer se cloroquina funciona ou não, se ivermectina funciona ou não, qual é a melhor forma de se fazer o isolamento social, as máscaras funcionam, são eficientes? Eu acho que isso aí está muito claro, explicado, a ciência tem mostrado bastante coisa sobre isso. Mas eu estou aqui para dizer uma coisa, existe um fato, os hospitais estão lotados, os hospitais estão abalroados, os profissionais de saúde estão exaustos, eles também são seres humanos, eles têm medos, eles sabem que muitos dos colegas não sobreviveram. Nós tivemos um número altíssimo de óbitos dentro dos profissionais de saúde. Eu mesmo perdi colegas que faziam parte da minha relação pessoal, colegas respeitados, por essa terrível doença. Isso é um fato, não tem como contestar. A gente pode falar em teorias de conspiração, a gente pode falar de assuntos comerciais, tudo isso é a se provar. Eu não vou entrar no fazer juízo de valor de quem acredita nisso ou naquilo, não é minha função, eu acredito pura e simplesmente na democracia. Mas os hospitais estão cheios, isso é incontestável. Tem gente morrendo por falta de atendimento. Isso é cruel. É uma coisa que é inadmissível, não somente no setor público, mas também no setor privado. E é isso que mudou, em parte, o pensamento dessa doença. Porque o setor privado foi atingido. Eu vejo muita gente criticando comunidades. Eu acho que isso é uma covardia. Por que criticar comunidades é covardia? Porque a comunidade convive com doenças ao qual a cidade jamais prestou atenção. A comunidade convive com dengue, febre amarela, tuberculose, leptospirose, invasão, guerra de tráfico, milícia, polícia invade, o barraco cai, e tem rato. E aí você chega para ele e fala, não, mas agora é diferente, porque você não vai ter vaga no hospital. Ele vai responder para você, alguma vez eu tive vaga no hospital? Então, primeira coisa, vamos acender aquele alerta de que essa pandemia ela foi diferente porque ela saiu das comunidades. Vamos olhar no futuro para as comunidades da mesma forma com que essa epidemia afetou a todos nós. Saindo dessa questão, que eu acho que é relevante, vamos falar um pouco de vacina. Tá? E aí vem as informações que o Dr. Salmo gentilmente me cedeu, me ensinou. O que é a vacina? A vacina nada mais é do que a introdução de uma substância dentro do seu corpo para enganar o seu corpo e fazer com que ele produza anticorpos, células B e células T, que são os mecanismos de defesa contra essa ou inúmeras doenças que nós já conhecemos aí da história da humanidade, né? Existem uma série de tipos de vacinas em desenvolvimento, mas vamos falar as três principais que já estão aí saindo no mercado. Tá? Quero lembrar que existe uma pandemia de desinformação, uma pandemia de fake news. E é muito importante entender como essas vacinas atuam para se perceber que muitas dessas informações são grandes desinformações, na verdade, que se tem. Bom, a vacina chinesa, a chamada vacina Coronavac, a vacina vem de uma tecnologia que é conhecida e bastante conceituada na China. Olha, vamos lembrar que a China é um país com tecnologia altamente avançada. Então, é uma vacina que utiliza um vírus inativo. Então, você vai lá, você pega o coronavírus, você inativa ele através de métodos químicos e físicos, então aquele vírus perde a sua capacidade de causar doença e de replicação, você injeta isso no organismo, o organismo reconhece que esse vírus entrou, mas não reconhece se esse vírus está ativo ou inativo, então ele explode em fazer anticorpos, células B e T. Me parece uma vacina muito segura, até porque tem uma história muito definida, no entanto,
É uma vacina que a gente está esperando a fase 3 aqui no Brasil. Essa vacina foi feita em conjunto com o Butantan. A gente espera que, tal qual a fase 3 seja publicada, o Ministério da Saúde e a Anvisa possam, com muito carinho, estudar tudo para que isso possa ser uma opção a mais. A fase 3, tendo grau de eficiência clara, fica muito interessante saber que ela pode ser utilizada. O segundo tipo de vacina é a vacina que a gente chama através de um vetor, são vacinas vetoriais. O que seria isso? Você pega um adenovírus, por exemplo, que é um vírus de um resfriado super comum, você retira através de engenharia genética a parte desse vírus que causa o resfriado, você injeta nele um vetor, uma sequência genética que, ao entrar na célula do organismo do ser humano, vai levar à produção de uma chamada proteína spike, ou proteína espícula. Essa proteína é uma das 27 formadoras do coronavírus. É uma das principais porque ela se tornou, dentro do target, dentro dos objetivos da vacina, a criação de uma spike para gerar uma reação do corpo. Então, ao o teu corpo reconhecer essa spike, ele automaticamente produz novamente anticorpos, células B e T. Só que ele não sabe que é só a spike o corpo. O corpo entende que entrou todo o vírus. Na verdade, não tem como esse vírus, como esse vetor te causar a doença, porque o coronavírus, para funcionar, precisa das 27 proteínas atuando. E essas 27 proteínas não são injetadas, são somente uma sequência que gera essa reação. Não é uma tecnologia nova, isso aí já foi desenvolvido na África com ebola, então me parece que será uma coisa segura. Essa inclui a vacina da Oxford, né? Muito falada a vacina da Oxford, que também está aí para ser liberada, uma vacina que pode ter bastante sucesso no Brasil. Inclui a vacina da Johnson & Johnson, é uma vacina que provavelmente vai estar disponível no segundo semestre, tem a vantagem de ser uma dose única, isso pode facilitar uma logística, principalmente num país continental como o Brasil. E a Sputnik 5, a vacina russa, que vem já sendo utilizada. Essas são vacinas vetoriais através de um adenovírus, um vírus de resfriado comum modificado. O terceiro tipo que está mais avançado são as RNA mensageiro. Essa vacina, ela está mais adiantada porque ela foi a primeira que começou a ser desenvolvida logo após o início dessa pandemia, lá para janeiro, fevereiro, já se começou a pensar. É uma tecnologia em vacina nova, mas a nível de estudos é uma tecnologia que está sendo feita há mais de 10 anos. Já se trabalhou nisso no sentido de arrumar estruturas boas para tratar de AIDS e outras doenças aí. Essa vacina nada mais é do que a introdução desse RNA mensageiro no nosso organismo. Ele entra na nossa célula, repare, ele entra na célula, no citoplasma, ele não entra no núcleo celular. Do momento que ele não entra no núcleo celular, ele não tem como mudar o seu DNA, como mudar a sua estrutura genética. Tá? E eu vou mais além, mesmo que entrasse, ela é rapidamente degradável. Então, não há esse risco que muitas pessoas estão falando que vai mudar a sua genética. Ela, ao entrar, ela novamente gera uma sequência genética produzindo a proteína spike, novamente, e o corpo reage formando anticorpos, células B e células T, uma imunidade bem forte. Você tem nesse grupo a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna. Essas vacinas já estão em uso, se mostraram extremamente seguras e se mostraram com alto índice de eficácia, muitas vezes acima de 90%. Ah, mas teve reação alérgica? Teve. 6 em alguns milhões. Ah, mas teve paralisia de Bell, aquela paralisia facial. Talvez tenha, assim como o Guillain-Barré. Todas as vacinas podem ter algum tipo de reação colateral. A gente sabe disso. Ah, mas meu braço doeu. Ótimo, o braço doeu talvez esteja mostrando que teu corpo está reagindo contra essa substância. Né? Pode ser isso. Né? O fato é que nenhum efeito colateral é tão grave quanto o dano que o vírus pode te causar. E vou lembrar que na história das vacinas, na humanidade, esse assunto do cepticismo sempre aconteceu. Isso não é uma novidade ter um número grande de pessoas que são receosas. Eu entendo isso de uma forma absolutamente democrática. Não é só aí no Brasil. Aqui na Europa, aqui na Suíça, estipula-se que 30% a 40% das pessoas não querem tomar a vacina. O que você faz nesse tipo de situação?
Aí vai uma opinião pessoal minha. Eu, Michel, não acho democrático você obrigar uma pessoa a injetar qualquer substância dentro do seu corpo. É a minha opinião pessoal, respeito quem pensa de forma diferente. Tá? No entanto, é óbvio que vão criar as estruturas governamentais, os países vão criar mecanismos limitadores. O cara não vai ter confiança de que você visite os Estados Unidos, ou a Alemanha, ou o Japão, sem você estar vacinado. É um direito do país fazer isso, né? Então esses fatores limitadores eu acredito que eles virão a acontecer com o tempo. Tá? Por que eu não acredito que a gente deva interferir na liberdade de escolha de uma pessoa, mesmo sabendo que essa liberdade pode colocar em risco? Porque, na verdade, estamos agredindo de alguma forma essa pessoa a introduzir qualquer substância exógena nela. Eu acho que o que funciona são campanhas de conscientização, campanhas informativas. Eu acho que está faltando para todo mundo entender como funciona a cabeça das pessoas. Eu entro na mídia social e vejo aí, olha que absurdo esse baile funk. Ih, olha que absurdo essa galera. Olha só essa comunidade. Opa, peraí, na comunidade não, vou repetir. Por que eles não têm medo do coronavírus? Eles convivem com medos a vida inteira? Então a gente não está lendo o ser humano. A gente fica sentado, lendo mídia social e falando, olha lá, aquilo ali é um absurdo, aquilo ali é bom, agora nós temos esses juízes. Isso não resolve nada. O que resolve são informações, campanhas de conscientização. É difícil? É. Vivemos uma turbulência política? Sim, não é só no Brasil. Mas é o único caminho que tem. Por que eu, Michel, entendo que a vacina é fundamental? Não vejo outra saída. É simples assim. Eu não vejo outra saída. A Europa passou a acreditar, após a primeira onda, que tinha controlado a doença. Nós tivemos um verão absolutamente normal, nós tivemos um verão bonito, a gente viu jovens na rua, festejando, ninguém usava máscara. A Europa entendeu o seguinte, controlamos, ganhamos a doença. Quando começou a segunda onda, os números começaram a subir de uma forma muito grande, todo mundo panicou. Falou, ih caramba, esse troço não vai embora, cara. Esse troço vai ficar. Foi quando o Boris Johnson foi o primeiro a falar, não, vamos começar a vacinar, porque não vai ter fim isso. E não terá fim, porque para você atingir, vamos fazer a imunidade em rebanho. Amigo, o mundo tem 8 bilhões de habitantes. Não há velocidade, mesmo que os números que a gente saiba estejam minimizados em 10, 20 vezes, tomaria anos para isso atender. Aí, mas se não fizer nada, bom, essa doença mata pouco. Bom, 0,7%, de uma forma conservadora, vamos entender que isso vai terminar com 0,7%, 0,6%. São 50 milhões de pessoas. Então, em números proporcionais, tá bom, 0,6, 0,7. Números absolutos, são 50 milhões de pessoas, são 50 milhões de famílias, são entes queridos nossos, são amigos nossos, são parentes nossos que estão simplesmente perdendo ou a vida ou a qualidade de vida. Então a gente tem que pensar de uma forma humanista. Tem que entender que a gente tem que procurar dar decência, essas pessoas tenham que ser tratadas. Tá? Ah, mas existem outras doenças que matam. É verdade. E a ciência busca há anos enfrentar essas doenças. Ora, hoje você tem vários tipos de câncer, como câncer de mama, câncer de próstata, que são doenças que são curáveis, métodos de detecção precoce. Então está se buscando minimizar isso. O que não se pode é ter uma doença que tem 100 pessoas na fila de um CTI. Ou que na Califórnia 100% das unidades intensivas estão lotadas. Isso é um fato, isso não tem como fugir. Ah, mas a gripe mata nos Estados Unidos. É verdade. No inverno nos Estados Unidos morrem 60 mil pessoas de gripe em 6 meses. Essa doença já matou 300 mil pessoas. Então nós temos, nos Estados Unidos, então nós temos que realmente fazer de tudo para frear. Por que a vacina? Porque eu não vejo outra opção. Tá? O tratamento para ela é discutível, eu novamente não vou entrar em critério de respeito todos os colegas, os que dizem que para não usar drogas no início, os que dizem para usar droga. Eu sou um médico que militei 35 anos na linha de frente, cansei de tratar pacientes de forma correta, sem que isso tivesse estudos duplo cegos, randomizados, estudos claros, até porque lá atrás, há 20 anos atrás, eu me formei em 1987, então há 35 anos atrás, os estudos estatísticos não tinham a mesma qualidade que tem hoje. Tá? Então eu respeito todo mundo que está na linha de frente, quem está tratando, quem está abordando, não é esse o assunto. O assunto é, temos que mudar esse cenário e não existe outra forma de mudar esse cenário sem a vacinação. E não existe forma de você vacinar sem a produção dessas vacinas e a conscientização das pessoas. Então eu acho que não há outra opção. Não é questão de ser bom
ruim. Não existe outro caminho. Ou se vacina, ou nós vamos continuar vivendo dessa forma. Sobe, desce, morreu teu amigo, o outro está entubado, o teu pai está preso em casa porque ele tem medo de sair, a tua mãe está perdendo os últimos anos da década de vida dela porque não tem para onde ir, porque está com medo. Ou você vacina uma boa parte da população e consegue fazer com que essa doença talvez passe de uma doença epidêmica para uma doença endêmica, que possa ser controlado com vacinação anual. Essas vacinas venham a adaptar às tantas mutações que os vírus normalmente têm, assim como esse tem e vai ter mais. É essa a razão que eu entendo que a vacinação hoje é segura, confio plenamente. Por mim, tomava todas. Onde é que toma? Eu estou na fila, eu quero. Estou aqui olhando no calendário aqui na Suíça para saber quando vai chegar a minha vez. Eu tenho absolutamente confiança de que isso vai ser a forma com que nós vamos modificar a história natural que levou o nosso mundo a mudar, levou nossos filhos a perderem um ano da vida deles, um ano da liberdade deles, um ano de estudo deles. Sequelas que nós vamos pagar durante muito tempo. Sequelas financeiras, sequelas econômicas, no Brasil principalmente, aumento de violência. A gente sabe o preço que foi fechar as coisas. Assunto lockdown, de forma a fechar, pode ser, se vocês quiserem, um assunto para ser discutido, porque não há a resposta, num outro vídeo. Então, a mensagem para vocês, pessoal, democraticamente, respeito, a pessoa tem que seguir a sua própria consciência, mas eu vou me vacinar. Eu vou me vacinar, a minha família vai se vacinar e eu tô aqui torcendo para me vacinar logo. Eu confio em todos os médicos, cientistas, pessoas da área de saúde que estão nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui na Suíça, em Israel, que já vacinou mais de 5% da população antes de terminar o ano. Em março, Israel está vacinado. Em março, Israel vai terminar sua população, seus 9 milhões de habitantes estarão vacinados. Tá? E os médicos estão tomando vacina. São as pessoas que entendem do assunto, são as pessoas que estão lá na beira do leito vendo gente morrer. Então, se eles tomam, é óbvio que eu vou tomar. Eu sou médico, aqui na Suíça não milito como tal, mas ao ir ao Brasil, eu quero estar vacinado. Eu quero estar tranquilo em saber que eu não estou naquele grupo de pessoas que têm as lesões e os danos mais graves. Eu sempre digo que o coronavírus tem 4 grupos distintos. Um grupo que talvez nunca vai pegar. Algo genético impede que ele pegue. Quantas vezes nós vimos pessoas que convivem com o infectado e elas não pegaram? O segundo grupo é aquele que tem uma doença sem sintomas. Ele pegou, descobriu depois que pegou, mas não teve sintoma. O terceiro grupo é aquele que fica resfriado. É o grupo que tem dor de garganta, eventualmente perde o olfato, perde o paladar, mas não evolui para a doença. Agora, o quarto grupo, e não é um grupo pequeno, porque se você pegar dentro de uma população, mesmo que ele seja o menor dos 4 grupos, ele é um grupo significativo, tanto que os hospitais estão abarroados, esse evolui com doença pulmonar grave, doença inflamatória, doença trombogênica, vai para o tubo, ou sobrevive, mas demora a voltar a ter saúde, ou não sobrevive. Então, nós não sabemos quem está nesse quarto grupo. O Brasil se caracterizou por ter pessoas jovens nesse quarto grupo, principalmente com sobrepeso. Então, eu sou absolutamente favorável à vacinação. Vou assinar, como foi feito agora, uma petição para que o Ministério de Saúde e a Anvisa acelerem esse processo para que o nosso Brasil, que tem experiência em vacinação em massa, possa entender a importância para o futuro, não somente dentro do país, mas como o resto do mundo, desse processo de vacinação. Espero estar ajudando algumas pessoas que têm dúvidas a entenderem esse processo. Novamente, respeito e não mudo minha amizade por divergências, sejam elas políticas, sejam elas de vacinação, com ninguém. É só esclarecimento. Pessoal, quero desejar, espero que tenha ajudado, evidentemente, alguma coisa. Eu quero desejar para vocês um feliz 2021. Comemorem com precaução. Não é hora daquelas aglomerações que eu tenho visto por aí em vários lugares, não só do Brasil como do mundo. Tá? É um sacrifício, mas é para salvar vidas de pessoas que eventualmente não têm culpa disso. Né? Vamos deixar para trabalhar bastante, para abraçarmos essa história da vacinação e para que a gente possa, no próximo ano, talvez ter uma comemoração decente. Então, um feliz ano novo para todos, que esse ano de 2020 fique apenas marcado na história como um ano ruim, mas que a gente possa voltar a poder se abraçar, a poder estar junto, a poder comemorar, e isso, para mim, só com vacina. Beijo a todos!